Olá pessoal, eu sou o professor William. Vamos então aí para a nossa 12ª aula, falando sobre notação de fração. Aqui iremos resolver dois problemas que eu considero que tem um nível de interpretação mais trabalhado, tá? Então coloco aqui como intermediário para dividir entre básico, médio e avançado. Ok? Bom, então vamos aos problemas. Problema 4, tá? Porque a gente resolveu 3 na aula passada, então esse é o problema 4. Henrique comeu 2/5 de um bolo e José comeu metade do resto. A fração que sobrou do bolo é, tá? Então aqui é um pouco mais trabalhada a questão da interpretação. Tentem fazer, em seguida venham e olhem a resolução. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu faço aqui é chamar o bolo inteiro de B, tá? Estou introduzindo a notação algébrica. Estou representando o bolo em nossos cálculos pela letra B, tá bom? Ok. Esse bolo inteiro, ele pode ser representado pela fração 5/5, tá? Uma vez que o enunciado deu a informação de que Henrique comeu 2/5 do bolo, isso garante que o bolo foi dividido em 5 partes, das quais 2 Henrique comeu, tá? Então, a fração para representar esse bolo inteiro é a fração 5/5. Divido o bolo em 5 partes e acabo pegando as 5. Então, estou considerando o bolo inteiro, ok? E aí, 5/5 a gente pode abrir em duas frações, em duas parcelas. Quais? 2/5 do bolo mais 3/5 do bolo. Se a gente somar essas duas coisas, chegamos em 5/5 do bolo, que é o próprio bolo inteiro. Por que 2/5, né? 2/5, essa parcela, ela é a parcela em que Henrique comeu, tá? E 3/5 do bolo é o que sobrou após Henrique comer, tá? Ok. E aí o enunciado diz o seguinte, que após Henrique comer 2/5, né? José comeu metade do resto. E aí é que está a grande interpretação desse problema. Metade do resto é metade de 3/5, porque o resto é 3/5, ok? Então temos uma fração de uma fração, metade de 3/5, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos pensar nisso agora. Bom, vamos chamar então de J a fração que José comeu do resto, ok? O número, a quantidade escrita na notação de fração, a qual José comeu, né, em relação ao que sobrou aí, que é 3/5. Bom, J é então a metade de 3/5 do bolo. Metade, essa palavrinha aí, a gente pode substituir por meio, tá? A gente pode substituir pela fração meio. A preposição de, a gente já viu que a gente pode substituir isso daí por multiplicação, né? Pelo sinal de multiplicação. E 3/5 do bolo é aquela fração de cima, 3/5 do bolo. Olha, transformamos tudo na linguagem algébrica, matemática, tá? Bom, agora é só multiplicar frações. 3 vezes o bolo, considerar o bolo inteiro, vezes 1 e 2 vezes 5. Então, isso vai dar 3/10 do bolo, ok? Bom, então, metade de 3/5, ou seja, metade do resto, é igual a 3/10. E 3/10, então, é a fração que José comeu em relação ao bolo. Show? Ok. Mas veja que o enunciado ele pede o quê? A fração que sobrou do bolo. Tá? Então, a gente vai ter que subtrair essa diferença ainda. Então, vamos lá. Vamos pensar assim agora. Ó. O que é o bolo, né? O bolo é a parte que Henrique comeu, mais a parte que José comeu, mais
a sobra após José. E é essa sobra que a gente está querendo encontrar. Beleza? Bom, a parte que Henrique comeu é 2/5 do bolo. Isso foi falado no enunciado. A parte que José comeu é 3/10 do bolo. Isso a gente acabou de calcular. Ok? E vamos chamar de x a sobra, né? O que sobrou após José comer. Ok? Então, isso que está escrito aqui de uma forma meio ainda na linguagem português, né? Esse raciocínio a gente muda para isso aqui, linguagem matemática. Estou chamando de x, então, a sobra, que é o que a gente quer encontrar. Ok? Bom, a gente vai somar essas duas frações, que são as quantidades que Henrique e José comeu. Somar essas duas frações com denominadores diferentes, a gente tem que dar uma mudada, né? Usar frações equivalentes, de modo que os denominadores, que são os números de baixo, eles sejam o mesmo. Bom, fica tranquilo, porque a fração que Henrique comeu é 2/5. Então, basta multiplicar essa fração por 2, né? Em cima e embaixo, que eu vou ter um denominador 10. Então, vamos encontrar a fração equivalente. 2 vezes 2b, que é 2 vezes o bolo, vai ficar 4 vezes. E 5 vezes 2 vai dar 10. Tá? Então, 2/5 do bolo é a mesma coisa que 4/10 do bolo. Tá bom? E isso é equivalente. Bom, agora a gente pode somar as frações. Somando, isso vai dar 7, né? Soma os numeradores e mantém o denominador. Vai dar 7/10. Então, se a gente pensar que o bolo foi dividido em 10 partes, então Henrique e José comeu 7/10 do bolo. Tá bom? Bom, agora fica tranquilo, porque quem é o x, né? A gente pode pensar o seguinte, é por isso que eu deixei esse espaço. A análise agora está sendo em cima de uma partição do bolo de 10 pedaços. Então, B ele pode ser representado pela fração 10/10 agora. Tá? Eu divido o bolo em 10 partes e pego 10. Então, eu estou pegando o bolo inteiro. Ok? Então, para mim descobrir esse valor de x, basta eu pegar essa fração, que está representando a soma da quantidade que Henrique comeu, com a soma da quantidade que José comeu do resto. Tá? E vou subtrair do total. Então, vou subtrair daqueles 10/10. Então, como que faz isso? A gente passa essa fração aqui para o outro lado da igualdade aqui, subtraindo. Tá? Eu vou tirar, subtrair. O que sobra é exatamente a fração que vai representar o resto, a sobra. Tá? Então, subtraindo, aqui é uma pergunta interessante que a gente faz em relação ao x, né? Qual fração do bolo a letra x esconde? Tá? Ela representa, tá bom? Então, subtraindo do inteiro, 10/10 de b menos 7/10 de b. Isso é a mesma coisa que 3/10 de b, tá? Porque subtração de frações com denominadores iguais, basta subtrair os numeradores, que são os números de cima, e manter o de baixo. Olha, então x é igual a 3/10 de b. Essa é a fração que representa o resto após tanto Henrique quanto José comer a sua parte do bolo. Ok? Então, letra B é a solução. Problema 5, tá? E é o segundo problema aqui da nossa aula. Um tanque de combustível dispõe de 2 torneiras de entrada que o enchem em 5 horas e 6 horas, respectivamente. Tá? Nessa ordem. Uma torneira enche um tanque em 5 horas e outra torneira encheria esse tanque, né? Esse mesmo tanque, em 6 horas. Tá? E uma outra torneira de saída que o esvazia em 3 horas. Tá? Então, o que dá para pensar até aqui, até esse ponto final? Existe um tanque, um reservatório, tá? Que possui 3 torneiras interligadas a ele. É um sistema fechado com 3 torneiras, onde 2 enche e uma esvazia.
tá? De cara dá para perceber que essa torneira aqui, ó, que enche o tanque em 5 horas, ela tem uma vazão de água maior, né? Ela sai mais água, porque ela enche em menos tempo. E essa aqui com certeza é menor, porque ela demora 1 hora a mais para encher o mesmo tanque. Tá? Assim como essa torneira ela esvazia em 3 horas. Ela esvazia muito rápido, ela tem uma vazão muito grande. Tá? Bom, estando totalmente vazio, se as 3 torneiras são abertas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, quantas horas são necessárias para encher o tanque? Então, tenta imaginar a situação. As duas torneiras que encheriam um tanque em 5 horas e a outra que encheria o mesmo tanque em 6 horas, elas estão ligadas ao mesmo tempo, estão somando as suas vazões. Enquanto que existe outra torneira que ao mesmo tempo também está aberta e está subtraindo essas águas que estão caindo, tentando encher o tanque. Tá? E ele quer saber, considerando toda essa análise, quanto tempo vai demorar para encher o tanque. Tá? Se vai encher mesmo, ok? Mas vamos lá, vamos resolver esse probleminha aí. Bom, o problema de cara envolve o conceito de razão e toda razão é uma fração, tá? E a razão aqui é chamada de vazão, essa razão aqui, essa fração é chamada de vazão. O que é uma vazão? Vazão é a capacidade de litros, né, ou qualquer outra unidade de medida que esteja relacionada ao litro, pelo tempo, tá? Que se demora para escorrer essa quantidade, digamos assim. Ok? Mas poderia ser volume também, tá? Metro cúbico, centímetro cúbico, em relação ao tempo. E esse tempo pode ser hora, minutos, tá? Então, essa relação no formato de fração a gente chama de vazão, ok? Bom, aqui a capacidade a gente vai considerar o tanque como um todo, tá? Então, analisando as vazões do problema, né, de cada torneira, temos que a vazão 1 da torneira 1, ela enche um tanque, tá? 100% do tanque, entenda isso, tá? Que aqui é tanque, mas é 100% do tanque, em 5 horas. A vazão 2 enche o mesmo tanque em 6 horas. Veja, tá? A gente já está construindo as frações. Bom, a vazão 3, ela esvaziou o mesmo tanque em 3 horas. Beleza? Então, acabamos de montar todas as frações que são razões e consideradas como vazões nesse contexto do problema. Tá? E aí você tem o seguinte, que a vazão 1 ela enche, a vazão 2 ela também enche, mas a vazão 3 esvazia. Tá? Tudo bem? E nesse contexto, a gente monta uma expressão matemática para isso. Vamos montar. Olha, o tanque, aqui eu estou considerando como T, tá? Só para não ficar toda hora escrevendo a palavra tanque. Vamos usar a letra T para representar a ideia de tanque, tá bom? De 100%, de completude desse reservatório, tá bom? Então, temos que a vazão 1 é 1T sobre 5, ou seja, 1 quinto, né? A vazão 1T, a vazão 2, 1T sobre 6 horas, e a vazão 3, 1T sobre 3 horas. Bom, definindo a vazão resultante, o que é a vazão resultante? É o resultado de tudo isso, né? O sistema todo interligado, igual ele está querendo simultaneamente. No final existe uma resultante para isso, um valor para isso. Qual é? Né? Uma vazão específica para isso. Bom, é você somar as duas que enche e subtrair aquela que esvazia. Temos a nossa expressão matemática. Tá? Aqui eu estou chamando de vazão resultante usando a notação algébrica VR, vazão resultante. Tá? É só para não ficar escrevendo a palavra vazão resultante toda hora. Maravilha? Show! Então agora é só tirar onde está escrito vazão 1, vazão 2, vazão 3, colocar essas frações aqui. Tá? Então vamos lá. Colocou. Pronto, virou uma expressão matemática super tranquilo de fazer. Perceba que isso aqui é uma soma de frações. Né? Soma e subtração.
Para resolver problemas desse tipo, onde os denominadores são diferentes, a gente tem que usar frações equivalentes, de modo que os denominadores sejam todos iguais. Então aí, o que a tabuada nos diz, né? Tabuada do 5, do 6 e do 3. Diz que existe um valor comum entre elas. E esse valor, se você pensar um pouquinho, é o 30. Tá? O 30 está na tabuada do 5, na do 6 e na do 3. Sendo assim, é só a gente multiplicar essa primeira fração por 6, por exemplo, por 6 em cima, por 6 embaixo, e aí encontraremos o 30 como denominador. A segunda fração, basta multiplicar por 5. 5 em cima e multiplicar por 5 embaixo. Tá? Não se esqueçam, achar frações equivalentes, a gente tem que multiplicar a fração tanto em cima quanto embaixo, para não alterar o valor dela. Tá? O valor que ela representa, aquele número decimal que a gente já discutiu em outras aulas. Tá bom? E a última fração, para ficar com o denominador 30, a gente precisa multiplicar por 10, tanto em cima quanto embaixo, obtendo então essas frações aqui, ó. 6t sobre 30, 5t sobre 30 e 10t sobre 30. Agora ficou tranquilo, né? Para somar. Veja, 6t sobre 30 mais 5t sobre 30, isso dá 11t sobre 30, porque a gente vai somar os numeradores e manter o denominador. Bom, 11t sobre 30 menos 10t sobre 30, a gente mantém o 30 e subtrai os numeradores. Então, 11t menos 10t, temos 1t sobre 30. Ou seja, o que esse resultado nos diz? Né? Esse resultado é a vazão resultante. É o resultado de todo esse sistema interligado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que em 30 horas, nessas condições dadas pelo exercício, um tanque será cheio. Tá? Em 30 horas, nessas condições aí que o exercício nos deu, né, as duas torneiras que têm essa vazão de 5 horas e de 6 horas e a outra esvaziando com a vazão de 3 horas, né, ela proporciona que em 30 horas essas três torneiras ligadas, no máximo, elas encherão um tanque. Tá? No máximo, elas encherão um tanque. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte. Se caso vocês chegassem a um resultado de 2t sobre 30, o que isso ia dizer para vocês? Ia dizer o seguinte, que a cada 30 horas, essas torneiras iriam encher 2 tanques. O que vocês teriam que fazer? Simplificar por 2, de modo que em cima fica apenas 1t, um tanque, um reservatório. Tá? Então, simplificando por 2 em cima e embaixo, caso vocês tivessem chegado em 2 sobre 30, vocês encontrariam a fração irredutível como sendo 1 sobre 15. E aí sim, o que isso iria dizer para vocês? Iria dizer que um tanque seria completamente cheio após 15 horas. Ok? Caso fosse 4t sobre 30, por exemplo, aí você teria que dividir por 4 em cima e por 4 embaixo, para reduzir a fração. Professor, mas se eu dividir 30 por 4, isso vai dar 7,5. Vai dar um número decimal. Tudo bem, pode deixar o 7,5 embaixo. O que é esse 7,5? Né? Esse 7,5 significaria o seguinte, que um tanque seria cheio em 7 horas e meia. Tá? E assim sucessivamente. Tá? É muito tranquilo fazer esse problema. Porém, você tem que conhecer a habilidade, né, dessas frações e interpretações para conseguir, então, resolver essa questão. A princípio, lendo o enunciado é uma questão muito difícil, mas não é. Tá bom? Então é isso, gente. Portanto, são necessárias 30 horas para encher o tanque nessas condições dadas. Tá? Então, um abraço, gente. Até a próxima aula. Fique com Deus.